notícias diárias do centro do mundo. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você a live das 5. Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de Boa tarde, agora pessoal. São 5 horas e 1 minuto. Agradeço muito. Estou iniciando aqui uma live do DCM. Está conosco aqui o Leandro Demore, que é o cara do Intercept. Foi uma das primeiras a Estamos chegar. ao vivo aqui no DCM. E logo veio Quero que vocês possam acompanhar aqui o nosso bate-papo. Depois Depois que não ouvi bem, vamos que vamos. como é que está aí a qualidade do áudio, como é que está a qualidade do vídeo. Estão conseguindo nos acompanhar bem, gente? Me avise aí como é que está a qualidade do áudio. Vê se estão escutando bem. Afundar o dedo nesse like para que o robozinho do YouTube reconheça esse vídeo como interessante e distribua para mais pessoas. Você também pode e deve fazer isso. Utilize suas redes sociais, compartilhe este link nos seus grupos de WhatsApp também e diretamente para aquela pessoa que você gostaria que estivesse mais bem informada. Nilda Petrolina, de Pernambuco, está aqui falando que está muito orgulhosa do Haddad. Valdinei Cristo, lá da Suíça, falando com a gente toda a tarde. Muito obrigada. Nilda, falei de novo, peraí. Dora, Shirley Libânio, Cândido Fernandes, Nádia Cerqueira, que são membros. Pense na possibilidade de se tornar membro nessa live. Isso fortalece nossa transmissão e é uma forma de contribuição mensal que permite que o DCM planeje seu trabalho. Ajuda demais, agradeço demais aos mais de 3 mil membros Eduardo, que estão aí contribuindo todo mês. Silvia Basson aqui elogiando meu cabelo. Estou na página ou só nos perfis? Perguntando cadê o Rui? Estou na página ou só nos perfis? Está muito alto. Quintas-feiras ao DCM, agora em novo horário. Às 9h30 da manhã, no café da manhã, que agora é comandado por Leandro. Vê como é que está a qualidade do áudio, está aparecendo aí. Quinta-feira que vem, Conseguiu botar no 3 ou não? não perder. Se você quiser assistir a live, fica gravada. Conseguiu botar no perfil 3, Leandro? Muitos conteúdos de envios, né, editados também, tem aqui no nosso canal. Depois vão dar uma maratonada aí, quem não conhece. Lourdes dos Santos está aqui, falando que está em Recife, como sempre. Muito boa tarde, querida. Luísa Copiters, ai meu Deus, não quero mais errar seu sobrenome, meu amor. E vamos que vamos, então, a sala já está cheia, tem convidados incríveis aqui. Vamos passar para o jornalista convidado, o nosso editor e o deputado Paulo Pimenta. Vamos lá, Vinícius Carvalho, Paulo Pimenta e Leandro Demore. Muito boa tarde, pessoal, bem-vindos. Boa tarde, gente, boa tarde a todas e todos. Nossa audiência que já está aí no chat já comentando. Queria só iniciar aqui o apelo que eu faço todos os dias para que nós mantenhamos esse trabalho. É muito importante que vocês tornem-se membros e enviem superchats. Hoje tá assim, estou vendo que a caixa de comentários aqui já está atacada e tem muita pergunta interessante para fazer para o Leandro e para o deputado Paulo Pimenta. Então, assim, se quiserem, obviamente priorizaremos os superchats. Então, já mandem perguntas, até porque o Leandro pode ser que saia um pouco mais cedo. Aliás, ele vai ser um pouco mais cedo. Então, gente, muito boa tarde. Prazer estar aqui de novo novamente a folga. Ainda bem que eu não errei. Ainda é muito bom estar aqui novamente. É um prazer estar aqui com todos vocês. E já para assim, ficar enrolando muito, já passar a palavra aqui para o jornalista pro Leandro Demore e depois para o Paulo Pimenta, para eles fazerem a saudação. Eduardo. E a gente já começar quente aqui nas perguntas. Boa tarde, Leandro. Eduardo. Boa tarde, gente. O pessoal fica incomodado quando a gente pede dinheiro para sustentar os sites, né? Como você acabou de fazer agora, mas tem que doar, né, gente? Tem que entrar no negócio ali, dar o superchat e tal, porque a máquina não anda sozinha, né? Então, só começar com essa pequena lembrança. Obrigado, deputado. Prazer poder estar aqui, Vinícius, junto contigo, com a Marília, com o Leandro. O Leandro aí que tem feito parte, né, dessa equipe do Intercept, que, na realidade, apresentou para o Brasil pela primeira vez toda essa questão da Vaza Jato, uma série de reportagens históricas sobre esse tema. E no momento em que esse assunto agora está tão presente, né, tão impactante, com essa decisão do STF, com todos os desdobramentos que nós temos a partir, né, destas definições, para mim é uma alegria e um prazer poder ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado, gente. E nós estávamos conversando aqui há pouco, aqui nos bastidores, sobre a quantidade de arquivos que a Operação Lava Jato recebeu e sobre a importância, né? A importância da Vaza Jato e como isso ajudou a desnudar, teoricamente não, a desnudar na prática o que foi essa operação. E eu acho muito interessante, acabou sendo quase que uma coincidência a gente fazer esse encontro com o Leandro e com o deputado Paulo Pimenta,
mas acaba sendo interessante porque eu lembro, assim que começa a estourar a Operação Lava Jato, começa a estourar ali o escândalo do Tacla Duran e etc., o deputado Paulo Pimenta era junto com o Adir Damuth, que ficava apanhando sozinho lá no Congresso. E é muito interessante que agora o Leandro está aqui, e o Leandro é o editor do Intercept, um dos responsáveis pela Vaza Jato. Então, acabou sendo um encontro bem interessante. Já queria começar a perguntar para o Leandro a quantidade do arquivo. Tem muita acusação que vocês deveriam ter soltado o arquivo por todo de uma vez ou não, e etc. E isso é muito diferente, como o deputado Paulo Pimenta tinha perguntado, nos bastidores. O arquivo que vocês receberam é muito diferente do arquivo que está começando a pipocar agora na mídia. Bom, Vini, para responder se é diferente ou não, a gente teria que ter acesso ao arquivo do spoofing, né? Inclusive, gostaríamos, se quiserem nos dar acesso, deve ter um monte de matéria lá, né? E explico isso para a galera, porque o tamanho do arquivo divulgado, da apreensão da spoofing, na época foi um arquivo de 7 terabytes. O que a defesa do ex-presidente Lula acessou até agora é mais ou menos 10% disso, né? Cerca de 740 gigabytes, conforme foi divulgado por eles, e cerca de 5,5 milhões de itens. O que isso quer dizer? Que a defesa do ex-presidente Lula hoje tem na mão 740 gigabytes de informação e 5,5 milhões de itens que podem ser chats, fotos, documentos, vídeos, enfim, cada coisa dessas que está no arquivo é considerado um item, né? Uma peça do arquivo. O nosso arquivo tem um tamanho em relação ao arquivo da spoofing que é equivalente a 0,56% do tamanho do arquivo da spoofing, dos 7 terabytes. Então, nós temos um arquivo muito menor do que o arquivo que foi apreendido pela Polícia Federal e cerca de 15 a 16 vezes menor do que o que a defesa do ex-presidente Lula já acessou, né? O nosso arquivo tem mais ou menos 700, 800 mil itens, eu não lembro o número de cabeça agora, mas eu tuitei isso esses dias, né? Então, vejam, são arquivos que têm extensões muito diferentes, né? Por que eu não vou ficar especulando se tem coisas que são iguais, tem coisas que são diferentes? Já tem coisas que saíram da spoofing que nós já demos matéria, né? E tem coisas que saíram da spoofing que nós não demos matéria. Mas se eu tiver que ficar a cada trecho que sai respondendo essa pergunta, isso aqui vocês têm, isso aqui vocês não têm, a gente nunca especulou sobre o nosso arquivo, né? A gente fala sobre o arquivo através de matérias publicadas. A gente não fala sobre o que eventualmente tem no arquivo que ainda não foi publicado. Por quê? Porque se tem e ainda não foi publicado, ou não tem interesse público, ou a gente ainda não conseguiu fazer o trabalho jornalístico completo, de contexto, de apuração, que é o que a gente vem fazendo desde o começo, né? E para pontuar, Vini, eu acho importante também, que é o papo que a gente estava tendo antes aqui nos bastidores, né, me alongando um pouco, o trabalho da defesa do ex-presidente Lula não é o trabalho do jornalista, são funções diferentes. Nós estamos todos exercendo o nosso trabalho dentro da democracia, dentro dos limites legais de cada um. O trabalho de uma defesa, né, como no caso agora do ex-presidente Lula, é apresentar esse material para o STF, no caso está sendo apresentado, mas a defesa não precisa necessariamente dar os contextos que o jornalismo dá, por exemplo, né? Quando nós divulgamos que o Sérgio Moro sugeriu para os procuradores não apreender os celulares do Eduardo Cunha, por exemplo, quando o Eduardo Cunha foi preso, nós fomos, na época, mostrar que tipo de operação estava tendo aquele dia, quem estava sofrendo busca e apreensão, quem eram os agentes, quando que o Moro falou isso, em que contexto. A defesa não tem obrigação de fazer isso. A defesa ela cumpre um outro papel na democracia, né? Então, às vezes as pessoas também, com os chats da spoofing, ficam comparando as coisas. Não são coisas comparáveis. O trabalho dos advogados do presidente Lula, o trabalho dos jornalistas do Intercept e dos parceiros do Intercept é outro. São trabalhos diferentes e trabalhando sobre materiais que têm extensões diferentes e têm uma quantidade diferente, né? Então, basicamente, acho que são essas as coisas que a gente tem que pontuar para ter essa conversa de uma maneira com um pouco de informação a mais, né? O que eu sempre comento com as pessoas que perguntam, não sobre esse tema, mas sobre outros, Leandro, é que, por exemplo, eu sou do campo da história. Na história, quando a gente quer analisar um determinado período de tempo, a gente usa um tipo de lente. Quando você quer analisar outro, você usa um outro tipo de lente. Daí são as diferentes vertentes historiográficas, de teoria e etc. E é mais ou menos, eu acho que é isso que você está falando. O deputado, o trabalho com esses materiais que você tem como jornalista, que o deputado Paulo Pimenta tem como parlamentar, e que o advogado tem, às vezes, com o mesmo documento em si, são visões, perspectivas completamente diferentes. E que o deputado pensaria acerca de um diálogo seria uma coisa, do ponto de vista político, você do jornalístico é outro. Queria perguntar aqui para o deputado Paulo Pimenta, se ele quer fazer alguma pergunta para o Leandro, ou já fazer algum comentário. Eu quero só comentar o seguinte, né? Eu concordo integralmente com o Leandro.
Vejam bem, eu já faço o trabalho a partir de uma terceira situação. Quer dizer, eu sou jornalista, mas eu não estou aqui como jornalista. E também, em tese, eu não estou aqui representando a defesa do presidente Lula. Né? Então, a defesa do presidente Lula, ela tem por objetivo extrair desse manancial de informações elementos que ajudem a fazer prova da suspeição do Moro. O pessoal, né, do Intercept, a partir de uma análise jornalística, inclusive teve sempre o cuidado de ouvir o outro lado, dar oportunidade para o outro lado de se manifestar. Né? Quer dizer, a defesa do presidente Lula não vai perguntar para os procuradores se eles querem se manifestar ou perguntar para o Moro. Eles que se expliquem no processo, eles que se expliquem nos autos. Né? Nós acabamos tendo uma abordagem que vai além do Lula. Né? Quer dizer, nós questionamos sempre aquilo que a gente chama, né, de um método, uma forma de trabalho da Lava Jato. As relações da Lava Jato com os Estados Unidos, a relação da Lava Jato com a Suíça, a maneira seletiva com que a Lava Jato sempre se relacionou com a imprensa, né? Determinados cuidados que um jornalista tem para, não seria preservar o sigilo da fonte, mas compreender de uma certa maneira uma relação que às vezes se estabelece de um off, de uma fonte com um jornalista, eu não preciso ter essa preocupação que o Intercept tem que ter. A defesa do Lula também não. Então, essas questões elas precisam ser compreendidas, né? Para que a gente não imagine que todos nós abordamos o tema a partir do mesmo ponto de vista. Né? Então, agora, é evidente que o conteúdo do material, né, é um conteúdo que permite que cada um de nós realize o seu trabalho, né? E todos nós concordamos numa questão, né? A importância que foi a sociedade conhecer essa realidade, que não só era uma realidade desconhecida, como ela era negada. Né? Quer dizer, a Lava Jato, o Moro, o Dallagnol, os procuradores, eles construíram de forma muito, muito, muito articulada na sociedade, né, a ideia de que aquilo ali era um outro tipo de justiça, que era uma justiça isenta, que o grande objetivo era o combate à corrupção, que não havia qualquer tipo de interesse além desse. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês bem rapidinho. A primeira vez que eu logo no início desse negócio, eu vi que tinha um negócio errado na Lava Jato. Eu cheguei em Curitiba, Leandro, desci no aeroporto e tinha aquele enorme outdoor, um outdoor, uma coisa assim monstruosa, aqueles outdoors cheio de holofotes, e eles todos naquela foto de braço cruzado, como se eles fossem os intocáveis. Né? E aí, você está chegando em Curitiba, a terra da Lava Jato. Quando eu descobri que era eles que tinham pago aquele outdoor, quando eu descobri que todos os postos de pedágio do Paraná tinha aquele outdoor, eu pensei, pô, tem alguma coisa errada nesse negócio. Não é possível, né, que os caras procuradores federais, que estão fazendo aqui uma operação de combate à corrupção, tenham arrumado um laranja para encher o Paraná de outdoor, se autoelogiando a respeito de quem eles são ou de quem eles não são. Isso é uma pequena demonstração, né, que eu poderia encontrá-la em várias outras situações. Né? Mas o que eu acho que agora a gente vai ter que aprofundar, cada um de nós a partir do seu ponto de vista, é exatamente isso. Quer dizer, é compreender esses contextos, dissecar as relações possíveis de serem interpretadas a partir das informações. Né? Eu me interessa muito essa questão da relação com os Estados Unidos, a relação com a Suíça, a maneira como a Lava Jato trabalhava para driblar os limites da legislação, né? Quer dizer, o papel do Sérgio Moro como juiz. Né? E eu tenho muita coisa que eu tenho, né? Fico torcendo para que um dia apareça, como o famoso dia daquele famoso habeas corpus do TRF4, daquele domingo. Né?
quando eu tive com o Glenn em outra oportunidade, eu sempre pergunto, Tchê, não apareceu nada naquele domingo. Aquele domingo ainda ele vai aparecer, gente. Ele vai aparecer, porque ali foi a primeira vez que a Lava Jato se mostrou. Porque ali, quando saiu, ali entrou o Moro, entrou o Gebran, entrou o Thompson Flores, entrou a Carmen Lúcia, entrou a Raquel, entrou o Raul Jungmann, que era o ministro da Justiça. Aquele dia, todos eles mostraram que eles tinham uma conexão que era negada. Né? Então, eu estou torcendo muito para que apareçam, né, as conversas daquele domingo, Leandro. Pimenta, vamos lembrar uma coisa, tem um ponto de convergência entre a atuação de vocês, a atuação dos advogados, do ex-presidente Lula e a nossa. Provar duas coisas. Uma perseguição judicial, uma injustiça histórica contra o ex-presidente, que está mais do que provado, é evidente, qualquer pessoa que tem um mínimo de juízos sabe disso, e as ilegalidades cometidas pelo grupo da Lava Jato, né? E juiz. Então, são dois lugares onde se convergem essas chaves de leitura que teremos nós jornalistas, os parlamentares e os advogados, né? E as demais pessoas que debatem isso. Né? É importante lembrar, gente, que tem uma CPI aprovada, né, Pimenta? Uma CPI que foi tocada, se não me engano, pela Jandira Fegali no ano passado ainda, ou até no ano retrasado, que agora depende de uma assinatura aí do presidente da Câmara. Então, também tem uma outra coisa para a gente monitorar. E será que isso vai acontecer? A CPI da Vaza Jato? Não sei como é que está aí. A CPI, na época, nós coletamos as assinaturas para uma primeira CPI, que era chamada CPI das delações. Né? Até fui eu, na época, que coletei as assinaturas. Nós conseguimos as assinaturas, virou um escândalo, a Lava Jato veio para cima, os deputados começaram a retirar a assinatura, não tinha mais como retirar. O antagonista pegou esse assunto, publicava o nome dos deputados que tinham assinado, morreu na legislatura passada e o assunto nunca mais se falou. Quando iniciou agora a questão da Vaza Jato, o deputado André Figueiredo, líder do PDT, ele é o primeiro signatário, nós coletamos as assinaturas, ela está protocolada, já foi conferida pela Secretaria-Geral, não tem mais como retirar, depende única e exclusivamente do presidente ler em plenário e determinar a instalação. Então, gente, já tem algumas perguntas aqui chegando, mas a gente não vai ler nesse momento o superchat, só acho que depois da próxima rodada, né, Marília? Porque esse primeiro bloco aqui já foi um pouco corrido. Eu queria perguntar para o Leandro, especificamente, como foi a reação do bolsonarismo quando começa a Vaza Jato. Porque o que eu acho que é complexo, nesse caso, Leandro, que quando inicia a Vaza Jato, o Sérgio Moro ele ainda é ministro. Se volta contra o Sérgio Moro, o próprio bolsonarismo passa a utilizar matérias feitas pela mídia independente quanto o próprio Sérgio Moro. Ou seja, então não era teoria conspiratória, agora servia. Eu queria saber como é que existiu essa clave, essa guinada na forma como vocês eram atacados. Eu suponho que vocês tenham sido atacados pelo bolsonarismo, e aí depois eu passei a ver em grupos de WhatsApp que até pessoas que eram eleitoras de Bolsonaro começavam a compartilhar matérias do Intercept contra o Sérgio Moro. Como é que vocês perceberam isso, Leandro? Bom, Vini, coerência não é o forte do bolsonarismo, né? Tem várias coisas que não é forte, e a coerência é uma delas, mas no começo era tudo a mesma coisa. Vamos lembrar que o bolsonarismo, que a gente chama assim para simplificar também, mas a gente também não pode dar muito peso a isso, porque bolsonarismo parece que tem uma corrente filosófica com algum tipo de pensamento inédito, né? E não tem, né? O bolsonarismo é, na verdade, o bolsalnarismo, né? A boçalidade da política no estado mais puro, assim. Mas isso é fruto da Lava Jato. As pessoas não fazem conexão em relação a isso também, né? A gente consegue provar o que eles pensavam no começo. O que importa é que toda ação tem uma reação. Vamos lembrar de 3 fatos principais, tá? Fato 1, reportagem da Vaza Jato publicado junto com a Folha.
tem 22 grampos coletados durante os áudios, durante o período onde foi coletado o áudio, o famoso áudio do Bessias. Até hoje, só conhecemos o áudio do Bessias. Nós provamos, por A mais B, que existem 21 áudios que até hoje eu, o Pimenta, você e todo mundo que está nos vendo agora, não sabemos o que tem nesses áudios, não conhecemos esses áudios, não sabemos onde estão esses áudios. São grampos oficiais grampeados pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato que desapareceram. O que diz a história desses grampos? Que o ex-presidente Lula não estava buscando se proteger da justiça ao virar ministro. Aquilo ali é uma farsa por exclusão, porque quando você pega 22 peças e mostra uma só, você monta uma realidade paralela que não existe. Os outros 21 áudios desmontam essa tese. Ainda não conhecemos. Quando eu falei antes, né, Pimenta, das ilegalidades e dos crimes cometidos pelo grupo de procuradores e pelo ex-juiz, esse é um deles. O que, de certa forma... Onde estão durante o período onde se conheceu o famigerado Bessias? Pergunta sem resposta até hoje. Outra coisa que eu quero lembrar vocês. Procuradores fizeram conversas e atitudes concretas para evitar que o ex-presidente Lula desse entrevista para a Folha de São Paulo durante o período eleitoral de 2018. E isso interferiu no período eleitoral de 2018. Fato número 3, e posso ficar aqui até amanhã, mas não tem tempo, porque infelizmente eu preciso sair daqui a pouco. Fato número 3. O Ministério Público Federal não aceita a delação do ex-ministro Palocci, a Polícia Federal aceita numa queda de braço, porque a Polícia Federal até então não podia fazer delação sem a participação do Ministério Público. Quando acha uma brecha legal para fazer, aceita para provar que pode. O Moro considerava a delação fraca, o Ministério Público jogou a delação no lixo. 6 dias antes da eleição do segundo turno, o Moro levanta o sigilo dessa delação. Muitos dirão, mas tinha os prazos legais, as alegações finais da defesa, ele não tinha o que fazer. Isso é mentira, e quem diz que isso é mentira são 2 pessoas insuspeitas, Deltan Dallagnol e Robertson Pozzobon, 2 procuradores da Lava Jato, em uma conversa privada, quando estão escrevendo juntos um livro. Eles querem defender algumas teses jurídicas, e entre elas o levantamento de sigilo do Palocci. Eles discutem como eles podem defender a atitude do Moro, e eles, procuradores, Deltan e Robertson, chegam à conclusão que é, aspas deles, indefensável. Então não sou eu que estou dizendo, não é o PT que está dizendo, não é o Zanin que está dizendo, não é o Lula que está dizendo. É a Lava Jato, é o corpo da Lava Jato que não consegue defender aquilo. Essas 3 coisas que eu levantei agora, Vini, são suficientes para a gente concluir, sem raciocinar muito, que o bolsonarismo é filho do lavajatismo. Então, quando saiu a Vaza Jato, era tudo a mesma coisa. Vamos lembrar que o Bolsonaro levou o Moro para um jogo do Flamengo, o Moro botou uma camiseta do Flamengo para receber apoio público, né? Ameaçaram fechar o site, deputados bolsonaristas ameaçaram fechar o site, ir atrás da gente. A gente conta isso no livro da Vaza Jato. A gente teve que fechar a redação, se esconder, sair de casa, levar o arquivo da Vaza Jato fisicamente escondido para os Estados Unidos, porque a gente sabia que eles iam tentar fazer busca e apreensão e botar a mão no material. A gente teve que fazer uma série de procedimentos que nós nos sentimos criminosos. Só que os criminosos da história não éramos nós, certo? No momento em que as reportagens saem. Então, esse tipo de atitude é atitude de gangsterismo. Isso é coisa de gangster. E eu já li centenas de milhares de coisas sobre máfia e sei exatamente do que eu estou falando. Isso é atitude de gangster, esse tipo de coisa, esse tipo de ameaça que foi feito com a gente. Agora, claro, quando o Moro tenta crescer o olho e comer no parquinho do Bolsonaro, o Bolsonaro é tudo, menos um completo idiota. Podemos discutir até quanto que vai esse range de tia, né? Mas completamente idiota ele não é. Ele percebeu e jogou o Moro fora. Não existe ministro indescartável. Todos os ministros são descartáveis em um governo, né? Quem trata de política sabe disso. E aí pronto, ali teve uma cisão. E aí o grande momento de consagração da Vaza Jato entre os bolsonaristas foi quando o próprio Bolsonaro falou da Vaza Jato, usando a Vaza Jato contra o Moro, que foi uma coisa que a gente leu e falou, não, peraí, o que está acontecendo? O mundo acordou de cabeça para baixo. Isso é curioso. Alguém comentou aqui, o fascismo não tem coerência, né? Ô, Marília, a primeira rodada aqui do Superchat para a gente ler já, para aproveitar um pouquinho aqui do Leandro do Deputado, e depois para a gente pedir mais um pouco.
Sim, vamos lá. E o pessoal fica bravo às vezes quando a gente pede, mas, gente, é o que mantém a gente na área. A gente agradece muito, porque muita gente contribui. Vocês que compreendem aí a necessidade. Se não tiver com grana, pinga um realzinho. Se cada um der um pouquinho, com certeza a gente supre aqui a necessidade dessa live. Por algum motivo. Blog do João Pedro de Oliveira Mercedes, que é o João Pedro desenhista, já fez vários desenhos aqui pra gente. Fala, meus amigos e Paulo Pimenta, vocês acreditam onde eu vou passar este ano no programa Hoje em Dia? Quer dizer, este ano no programa Hoje em Dia na Rede Record. Vai ser legal, vou mostrar meu trabalho e arte. Parabéns, João, muito sucesso para você. Ruth Rendeiro, como levar ao conhecimento do grande público uma história tão complexa? Quem, fora da nossa bolha, vai entender todo esse terror que atingiu o Lula? Luísa Copeters, por que o The Intercept Brasil não compartilhou com o DCM o 247? E a Luísa manda mais um, falando por que não revelou as relações com a Globo. Flávia Mello, peraí que eu tenho que diminuir a tela rapidinho. Por falar em CPI das delações, cadê Tacla Duran? Leonardo Prado, esses criminosos acusam os outros do que é prática deles. Incrível como esse assunto não chega na população como um todo. Abraço a todos. Leandro, por favor, essa dica, se você tiver, como furar essa bolha da informação? Vamos lá, de trás para frente, então. Por que a gente não publicou coisa sobre a Globo? A gente publicou matéria sobre a Globo, a gente publicou no livro no ano passado e publicou no site essa semana passada, né? Mostrando as relações dos procuradores, principalmente do Dallagnol, em jantares, com os Marinho, enfim, todo o alinhamento ali que explica por que a Globo não larga esse osso até hoje, né? Por que a gente não compartilhou com o DCM, 247 e outras mídias independentes, o Nacif e tal? Porque esse material, se a gente faz, nós, que ia ser considerado coisa de esquerdista, dos que são do contra, da bolha da esquerda, não sei do que. Foi importante demais ter feito isso com a Veja, ter feito isso com o Reinaldo Azevedo, ter feito isso com a Folha, né? Porque justamente furou essa bolha. Se a gente ficasse só entre nós, não ia furar nunca, nunca, né? Então, se vocês forem olhar, a Veja deu 4 capas com o Moro ao longo dos anos, 4 capas com o Moro. A Veja fez um editorial pedindo meia-culpa, fazendo meia-culpa, dizendo que errou, né? A Folha de São Paulo também acompanhou muito a Lava Jato sem muita crítica, né? Apesar de ter sido meio mais crítico, mas também foi publicar vazamento, sem checar, no calor do momento, os promotores e procuradores acusando pessoas que depois não foram nem indiciadas, não foram nem acusadas, né? Então, a imprensa foi nesse roldão aí. Então, foi importante ter feito essas parcerias, né, com esses veículos, porque furou a bolha. Se vocês olharem as pesquisas de opinião pública nos meses subsequentes a Vaza Jato, vocês vão ver 2 movimentos importantes. A popularidade do Moro cai, a confiança na Lava Jato cai, e a quantidade de pessoas que acharam que o ex-presidente Lula teve um julgamento injusto aumenta. E isso aumenta e estabiliza num nível que hoje é bastante alto, né? Não era tão alto assim na época, porque a questão Lula, depois da prisão, e vocês vão saber muito bem, e o Pimenta vai saber muito bem do que eu estou falando, e viveu isso que eu não vivi, né? Porque estamos em posições diferentes, mas ficou uma coisa do pessoal aí do PT, de quem vai lá em Curitiba dar bom dia para o ex-presidente. Aquilo ali, como assunto público, grande, debate público, estava sepultado depois que prenderam o Lula, né? Ficou dentro da bolha da esquerda. Então, em algum momento, isso solta de novo. E muita gente que não estava nem a par dessa história começa a achar, realmente tem um monte de coisa esquisita aí, eu acho que o julgamento foi injusto. Veja bem, as pessoas nem estão dizendo se acreditam que o ex-presidente Lula é culpado ou inocente. As pessoas estão dizendo, eu acho que o julgamento foi injusto, que seja submetido, então, a um novo julgamento, né? Então, essa movimentação aconteceu, né? E tinha mais uma pergunta? Não? Globo... Me ajuda aí, peraí, porque não tem como furar a bolha, não é isso? Furar a bolha, mas eu acho que furou. Aí que tá, eu acho que furou. O Intercept, antes da Vaza Jato, era uma mídia de nicho conhecida por pouquíssimas pessoas do Brasil. Em um mês, a gente virou uma coisa absurda de, ao menos, a pessoa saber o que é Intercept. E aí tem pesquisa sobre isso também, mostrando, acho que no mês subsequente, a gente publicou em junho, né? 9 de junho, 5h45 da noite, da tarde, a gente publica as matérias. No mês seguinte, tem uma pesquisa que pergunta para as pessoas se as pessoas já tinham ouvido falar em Vaza Jato. E eu lembro que era avassaladora, tipo assim, sei lá, 80% das pessoas. A gente nunca chegaria nesse nível com o tamanho do nosso site, né? Então, eu acho que furou a bolha e mudou entendimentos.
Então, quem é que está levantando o boneco inflável do Sérgio Moro em praça pública hoje, gente? Ninguém, né? Não sei se é a minha internet que está falhando aqui, deu uma caída aqui na transmissão toda. Na Vara de Brasília e no STF, ou seja, não é mais possível você negar a autenticidade deles, né? E eles dão, de novo, novos elementos e um novo momento para que esse assunto volte à tona. Eu acredito que agora é muito mais fácil votar a suspeição do Moro do que era um ano e meio atrás, né? Isso é um processo histórico, que nem levou tanto tempo assim, levou um ano e meio, é pouco tempo, né? Para processos históricos desse tamanho, quando mexe com uma figura do tamanho do Lula, com um partido do tamanho do PT, quando você mexe com superestruturas, com STF, com juízes federais, com procuradores federais, são superestruturas que não se mexem de uma hora para outra, né? O STF estava fechado com a Lava Jato até ontem, né? Esse entendimento mudou. Prisão de segunda instância mudou o entendimento. Não conseguiram passar a questão de excludente de ilicitude, que era um projeto do Moro. Então, tinha várias coisas que eram muito perigosas que foram caindo ao longo do caminho. E termino, eu não estou aqui fazendo um autoelogio dizendo que tudo isso só aconteceu por nossa causa. Não é isso. Nós fomos mais um tijolo numa construção histórica. A gente não surgiu antes de nós. Muitas pessoas já falavam essas coisas, já colocavam essas dúvidas, já faziam essas denúncias, e depois da gente, muitas outras pessoas farão. Nós não inventamos nada, não criamos nada. Nós tivemos a sorte, como jornalistas, de termos uma grande história na mão, e o profissionalismo que a gente teve de trabalhar essas histórias de uma maneira que a gente acreditou que era o mais alto nível jornalístico que a gente conseguia imprimir naquilo. Mas não inventamos a roda, não inventamos as denúncias contra a Lava Jato, né? Só que foi importante ter acontecido a Vaza Jato. Eu acho que ela tem uma quebra histórica, ela tem uma aceleração da história e tem uma mudança de direção da história, em muitos casos, né? Então, isso nos deixa muito felizes, porque, e aí termino, de fato, eu lembro quando eu participei do Congresso da Brage, no ano que a gente fez a Vaza Jato, e perguntaram, vocês viram todo o arquivo, né, para publicar matérias? Primeiro vocês têm que ver todo o arquivo. Eu falei, bom, primeiro que não existe ver todo o arquivo, porque são chats. Não é um arquivo de cartório, documental, não é um arquivo como o da NSA, que você tem os documentos fichados, bonitinho. São chats, é um arquivo inesgotável. Talvez a gente siga dando matéria de Vaza Jato por anos. A gente está dando matéria há 1 ano e meio. A gente já fez 106 reportagens. E tem mais matérias no forno por vir. Tem mais, a gente não vai simplesmente abandonar o arquivo. Mas qual que era a nossa pressa na época, né? E muita gente entende isso mal e acha que a gente está fazendo o papel da defesa do Lula, mas não é isso. E eu falei isso no Congresso da Brage. Tem uma pessoa que não importa quem seja. Era o Lula, mas não importa quem seja. Tem uma pessoa presa e nós temos indícios suficientes na nossa mão de que ela foi presa injustamente. A gente vai se dar ao capricho, como jornalistas, de ficar 1 ano sentado em cima daquilo, para ter 20 matérias prontas, enquanto tem uma pessoa presa. Isso não é assim que o jornalista deve pensar. A gente falou, não, a gente tem indício suficiente, vamos soltar as 3 primeiras matérias, as mais fortes que a gente tem, né? E depois a gente vai trabalhando no arquivo. E é o que a gente vem fazendo desde o dia 9 de junho de 2019, que, enfim, parece ontem, mas é 1 ano e meio já. Né? Pois é, 1 ano e meio, e 1 ano e meio que virou, de certa forma, ajudou a virar a República de pernas para o ar. Deputado, o senhor tem alguma consideração a fazer sobre essa fala do Leandro? Quer fazer alguma pergunta? Que ele já vai pedir daqui a pouco? Ou temos mais perguntas para o deputado e para o Leandro, Marília? Eu lamento não poder ficar mais, até queria debater mais com o Pimenta, a gente tem um monte de assunto para botar, de repente a gente marca uma outra aí depois do Carnaval, porque hoje está bem apertado mesmo. Tá eu te agradeço, Leandro. Fica à vontade, Leandro. Vamos marcar uma outra hora aí para a gente conversar. Nós vamos ficar aqui com o Paulo Pimenta e ele vai poder falar sobre o Taquadurã, né? O que ele souber aí, puder falar. E quero agradecer demais, Leandro, te convidar assim a voltar. Muita gente elogiando, te agradecendo ao Intercept pelo papel que tiveram e falando que leram o livro Vaza Jato, está nas livrarias? Está no site livrovazajato.com.br e nas livrarias, e lembrando que não é um livro meu, né, é um livro do Intercept, e a venda vai para a redação do Intercept para a gente continuar rodando a redação, né, que é mais um jeito da gente fazer dinheiro para fazer jornalismo, que é basicamente o que todos nós aqui, jornalistas, fazemos, né? Então, é basicamente isso. Eu tenho mais 5 minutinhos aí, se o deputado for falar... Não, eu quero fazer assim, consideração, né?
Antes da Vaza Jato, eu acho que a Vaza Jato ela tem um papel histórico nesse processo todo, existiam indícios de coisas esquisitas, né? Eu, por exemplo, eu fui com o Vadi a Madrid atrás do Tacla Duran. O pessoal perguntou aqui. Né? Nós saímos por nossa conta, uma quinta-feira, domingo, nós estávamos de volta. Chegamos em Madrid sem saber quem tinha achar o Tacla Duran. Encontramos o Tacla Duran, gravei 1 hora de uma conversa com ele numa padaria, e com aquela conversa nós conseguimos levar ele para a CPMI da JBS. Tudo que ele falava, naquela história dele, simplesmente nós protocolamos na Raquel Doge, aquilo tudo foi engavetado. E boa parte das coisas que ele falava, a Vaza Jato mostrou que eram verdades. Né? Informações sobre a relação com os americanos, a forma como as coisas se procediam, as relações com a Suíça. Né? Então, talvez, se a Vaza Jato não tivesse acontecido, nós nunca teríamos a oportunidade, né, de conhecer um subterrâneo da Lava Jato, que hoje, como disse muito bem o Leandro, o que está em discussão não é se o Lula é inocente ou não. Flávio Dino foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso. A discussão não é se o Lula é inocente ou não. A discussão é, o Lula teve direito a um julgamento justo ou não? Eu acho que esse ponto, ele permite, né, um acordo muito mais amplo na sociedade. Né? O que nós queremos é que o Lula tenha direito a um julgamento justo, como qualquer pessoa tem direito. É possível dizer que aconteceu um julgamento justo quando havia uma relação de proximidade, de hierarquia entre o juiz e os investigadores? Quer dizer, essa é a resposta que a sociedade precisa se dar. Né? Eu não sou advogado, mas está escrito lá. O juiz deve manter uma postura de equidistância entre as partes. O juiz manteve uma relação de equidistância entre as partes? Vamos imaginar o contrário. Se o Lula tivesse sido absolvido e depois surgisse um conjunto de conversas entre o juiz e a defesa do Lula, combinando procedimentos para que o Lula pudesse ser absolvido, festejassem que o Lula fosse absolvido. Vocês imaginem o escândalo que seria isso? Vocês imaginem o escândalo que seria isso? Né? Então, é o mesmo escândalo. É o mesmo escândalo. Né? De certa maneira, eu aqui na Câmara, Vinícius, Marília, Leandro, eu convivi com essa história muito, essa história do Bolsonaro humorista. Né? Quando o Moro e o Dallagnol vinham na Câmara, gente, olha, eu sou deputado já há vários mandatos. O Moro entrava por uma porta exclusiva. O Dallagnol entrava por uma porta exclusiva. Eles iam para uma sala, nenhum parlamentar podia entrar na sala. Eles vinham, sentavam na mesa, e eu nunca vi nada tão absurdo. A gente não podia falar, era uma briga para poder falar. Tu fazia uma pergunta para o Moro, os meus colegas te olhavam com ar de como assim? Está questionando o doutor Sérgio Moro, tu está falando do Dallagnol. E naquele momento, olha como é interessante, quem era a linha de frente ali? Joyce, Frota, Carla Zambelli, Biaquices, os filhos do Bolsonaro, essa turma toda. Num determinado momento, e aí eu ainda quero entender melhor essa história, né? Eu acho que o Moro, num determinado momento, ele calculou que o Bolsonaro não ia escapar. O Moro sabe tanta coisa sobre Marielle, Capitão Adriano, relação dos filhos do Bolsonaro com as milícias. O Moro sabe tudo isso. Eu acho que em um determinado momento o Moro deve ter feito um cálculo. Olha, para o STF eu não vou conseguir ir com esses loucos aqui. E esses caras aqui vão cair, gente. Não tem como escapar. Eu preciso sair fora antes que esse barco afunde totalmente. Eu acho que quando o Moro faz isso, ele provoca, né? Então, isso que a gente chama de uma cisão. E vejam que a maior parte dessa turma toda ficou com o Bolsonaro. Né? Quer dizer, quem é que ficou com o Moro daquela chamada tropa de choque que eles tinham? A Joyce, né? O Frota. Quem mais? Né? Então,
E o Bolsonaro, essa é uma outra questão que eu acho assim, que a gente tem que entender. Tudo que o Bolsonaro mais teme na eleição de 2022 é uma candidatura da centro-direita contra ele no segundo turno. O grande medo do Bolsonaro é ter uma coisa que junte Mandetta, Moro, Huck, Dória, Rodrigo Maia, não sei o que lá. Porque a cabeça do Bolsonaro é o seguinte: se eu for contra o Ciro, se eu for contra o Haddad, se eu for contra o Lula, a direita vai ter que votar em mim porque não vai votar nesses caras. Mas se tiver um cara de direita liberal e eu, o centro e a esquerda vai optar por ele. Então o Bolsonaro também ele fez um cálculo em determinado momento. Por que ele decapitou o Mandetta? Por que ele se livrou do Moro? Por que ele escolheu o Dória como adversário da forma como ele escolheu? Por que ele implodiu a relação com o Rodrigo Maia? Então, acho que existe um conjunto de outros elementos aí da política mais geral que também explicam a movimentação. Né? E o Moro, de certa forma, foi perdendo a proteção que ele tinha. E quando muda a PGR, né? Porque quando tu tinha a Raquel Dodge, quando tu tinha o Janot, a Lava Jato e o Moro eles tinham uma proteção que nunca permitiu que nada fosse investigado. Quando tu coloca um cara do Bolsonaro na PGR e que diz, eu vou investigar os procuradores, eu estou disposto a investigar o Moro, a Lava Jato perde completamente uma espécie de colchão de proteção que ela tinha. E passa a ficar, então, um alvo passível de ser atacado e assim por diante. Então, eu acho que é um debate muito importante, assim, e acho que o trabalho que foi feito pelo Intercept é um trabalho histórico, né? Por tudo aquilo que ele representa. E se não tivesse acontecido isso, talvez nós nunca tivéssemos a oportunidade de conhecer a verdadeira história da Lava Jato. Gente, queria pedir desculpa aqui pela minha queda. Marília, aqui caiu a energia, só está em uma fase. O ventilador desligou, a luminária está acesa, caiu a internet, eu estou no 4G, ainda tem bateria aqui de telefone de celular, então eu quero pedir desculpa aos convidados, mas o Leandro aqui já morou aqui em Santa Catarina, ele sabe como é que é o litoral aqui, é complicado.